Quando se estuda a molécula da vida, o DNA, uma das propriedades que mais chama a atenção é sua capacidade de mutações, variações e combinações. Da mesma maneira, os cientistas por trás desses estudos também desenvolvem essas capacidades. Eles criam suas bases, trocam informações, mudam e evoluem a partir de novas associações. A história da mutagênese se confunde também com a história do estudo da mutagênese no país e no mundo. Mas qual é a preocupação e o interesse da área da mutagênese? Mutagênese é o estudo das lesões que ocorrem no material genético das células, que estão dentro do corpo, das plantas, dos organismos, dos seres humanos, e a gente estuda como essas lesões acontecem e qual é a resposta do corpo em relação a essas lesões. Que o homem está exposto a diferentes tipos de agentes, os agentes químicos, físicos. Então, a preocupação da humanidade é saber o que esses produtos afetam o DNA, o patrimônio genético, e como isso pode afetar na população em termos de doenças, em termos de câncer, diferentes tipos de desordens no organismo. Os estudos de mutagênese começaram no início do século XX, foram se intensificando em meados do século passado, em paralelo com o aprimoramento das técnicas citogenéticas. Na década de 70, com a eficácia dos testes de Bruce Ames em bactérias, a mutagênese ganhou força e adeptos em todo o mundo. A pesquisa se tornou mais acessível e se disseminou, e assim grupos começaram a se formar por todos os lugares. Nós temos vários laboratórios brasileiros que começaram a área de mutagênese. Então eu posso citar o laboratório do Rio de Janeiro, tá, onde nós tínhamos o Eduardo Pena Franca, que trabalhava na área de areias monazíticas. Ele tinha convênio com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ao mesmo tempo, o Roberto Alcântara Gomes começou a trabalhar nessa área. Mas isso já na década de 70, o Eduardo Pena Franca na década de 60. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos o professor Cordeiro, que trabalhava com drosófila e orientou o seu estudante, o professor Edmundo Canamarques, a trabalhar com drosófila na região do Morro do Ferro. Em São Paulo, nós tínhamos o professor Clodovaldo Pavan e Antônio Brito da Cunha, e que orientou o professor Hamilton Targa na área de radiogenética, principalmente, só que depois o professor Hamilton Targa também passou para a mutagênese. Em São Paulo, nós tínhamos, além do Hamilton Targa, o Rogério Meneghini, que foi também uma pessoa que trabalhou muito nessa área de mutagênese química. Em Curitiba, nós tínhamos o professor Newton Freire Maia, que trabalhava com radiações e orientou o seu irmão, Ademar Freire Maia, a trabalhar nessa área de radiogenética. Em Ribeirão Preto, eu tinha o professor Vavik Stevanker, e ele me orientou na área de radiogenética. Esse é o início, que daí veio o grupo mais recente. Esse pessoal começou a se interagir e a formar novas pessoas. E aí surgiram novos pesquisadores. Com a multiplicação de grupos de pesquisa no campo da genética, foi havendo uma demanda para que esses cientistas se fortalecessem em associações. A primeira grande sociedade de mutagênese criada foi a americana, em 1969, seguida pela europeia em 1970. A Associação Internacional foi criada em 1973 e em 1980 foi a vez da Associação Latino-Americana, a LANCTA, com a participação brasileira. Na década de 70, já tínhamos uma
um pequeno grupo de pessoas trabalhando em mutagênese. E daí o Rogério Meneghini, mais o Hamilton Targa, organizou um simpósio em São Paulo, na área de mutagênese geral. E com isso foi possível trazer pesquisadores de fora. Logo em seguida, o Edmundo Canamarques nos convidou para ir para Porto Alegre. Era um grupo pequeno e uma discussão leva a outra, até que o Edmundo falou: poxa vida, nós teríamos que ter um diretório de pesquisadores que trabalham na área de mutagênese. Depois de Porto Alegre, nós participamos da Conferência Internacional em 1979 em Buenos Aires. E foi também um simpósio muito bom, principalmente para os brasileiros que entrou em contato com diferentes latino-americanos. Depois do simpósio em Buenos Aires, nós fomos convidados a participar de uma conferência internacional em mutagênese na cidade em Puebla, no México. Foi muito importante esse encontro, porque foi nesse simpósio internacional que foi fundada a Associação Latino-Americana de Mutagênese, Teratogênese e Carcinogênese Ambiental, a ALANCTA. E nessa década de 80, o Roberto Alcântara Gomes conseguiu uma verba muito boa da FINEP. Com isso, ele fundou o Programa Integrado de Mutagênese, o PIMUT, que foi um grande sucesso. Em conjunto com o professor Alcântara Gomes e o professor Álvaro Leitão, nós criamos o PIMUT, o Programa Integrado de Mutagênese, para submeter ao FINEP, ao financiamento. E era um bom financiamento. E esse programa envolveu todos os estados que tinham pesquisas na área de mutagênese, ou de reparo de DNA. Em 1987, uma tragédia acabou por unir mais ainda os cientistas brasileiros. O desastre de Goiânia foi um acontecimento muito sério, em que um agente físico, mutagênico, carcinogênico, estava ali e uma população muito grande estava sendo exposta a isso. A FINEP, financiadora de estudos e projetos, à época, começou a contactar cientistas e a convidar cientistas de diferentes áreas para ir lá avaliar, porque foi uma coisa tão impressionante. Então começaram a convidar pesquisadores, tanto brasileiros como pesquisadores estrangeiros, para ir avaliar e ver que atitude tomar, o que fazer, o que não fazer. E aí houve uma reunião do PIMUT em Goiânia. E nós fomos todos para lá. E lá, o professor Alcântara Gomes, falando da importância da mutagênese para a parte de radiações, de produtos químicos, de registro de produtos farmacêuticos, da avaliação ambiental, etc., justificaria ter no Brasil, com o apoio da ALANCTA, a Sociedade Brasileira de Mutagênese, em 89. O acidente radioativo de Goiânia estimulou os cientistas a agir em conjunto para detectar os efeitos da contaminação. Essa pesquisa envolveu toda a comunidade brasileira e também contou com o apoio de cientistas internacionais, em especial o Dr. Natarajan, da Holanda. Assim, um trágico acontecimento impulsionou a formação de uma sociedade de mutagênese brasileira. A SBMCTA, que desde 2014 é a Mutagem Brasil, começou bastante atuante, com cerca de 100 pesquisadores, representantes de 11 universidades e que logo no início já articularam o intercâmbio entre suas pesquisas. Assim, dezenas de estudos, artigos e teses foram sendo produzidos. Diversos núcleos se desenvolveram e foram criados novos polos de pesquisa. A Mutagem Brasil começava a estabelecer sua maturidade com o crescimento, a expansão pelo país e desenvolvimento cada vez mais forte. A Sociedade Mutagem, ela congrega, então, cientistas brasileiros e de outros países, é parceira, não é, de outras sociedades, como da América Latina, como a Sociedade dos Estados Unidos, da Europa, em que todos juntos, então, fazem parte desse grupo que estuda mutação, estuda reparo e faz propostas para a mudança da nossa sociedade. Então, a sociedade tem um papel,
que é científico, um papel que é regulatório e um papel de mostrar para a sociedade o que a gente tem de certo e o que é importante para que a sociedade saiba o que ela pode mudar para ter uma vida mais saudável. O meu trabalho, assim como o trabalho da maioria dos pesquisadores na área, tem como objetivo você estudar quais seriam as consequências de uma mutação para doenças genéticas. Além disso, tem como objetivo educar, formar pessoas. Um outro objetivo é esclarecer a população a respeito dos efeitos desses compostos que podem ser mutagênicos e ou carcinogênicos. E um quarto objetivo seria promover eventos, congressos que de alguma forma divulguem o conhecimento produzido. Esses objetivos estão intimamente ligados, entranhados com o nosso trabalho no laboratório, com o nosso trabalho de pesquisa e a função da sociedade de mutagênese. Uma das atividades que nós participamos e que foi muito importante foi a regulamentação da lei dos agrotóxicos. Cada artigo foi passado em conjunto e discutido e aprovado. E a Sociedade Brasileira de Mutagênese teve um papel importante. Os testes de mutagenicidade hoje são requeridos para aprovação de agrotóxicos, de medicamentos e, inclusive, no monitoramento ambiental. A Sociedade de Mutagênese interage diretamente com o governo. Em relação à lei de agrotóxicos, a sociedade teve um papel importantíssimo e referendou a questão da proibição de agrotóxicos que fossem mutagênicos pelo nosso país. Portanto, foi decisiva a questão técnica oferecida pela sociedade para a gente ter uma lei bastante forte e eficiente na questão de agrotóxicos. Oi, Juliana. Tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo? Que bom te ver aqui. A Escola Mutagen é um nome que a gente criou, então, para discutir algumas metodologias dentro dos congressos e que não ocorrem só dentro dos congressos, mas a Escola Mutagen pode acontecer nas diferentes regiões. São os cursos. Um outro foco da Mutagen é a organização de interlaboratoriais. Estes interlaboratoriais servem para eu pegar o mesmo método que é usado aqui no Rio Grande do Sul, que é usado em São Paulo, que é usado em Natal, e pegar esses laboratórios diferentes com o mesmo reagente, fazer um mesmo teste e comparar esses resultados. Então é importante eu saber que a forma que eu estou fazendo o teste é similar ao que está sendo feito em outro lugar e que eu posso comparar isso. A sociedade tenta montar alguns materiais de referência, como livros, como vídeos, que ajudem o novo pesquisador, então, no desenvolvimento desses métodos. O teste do micronúcleo é utilizado para a identificação de compostos mutagênicos, ou seja, daqueles compostos que são capazes de induzir danos cromossômicos ou no aparato mitótico. Há um esforço de sociedades importantes do Brasil, inclusive a Mutagen, de trazer pessoas de fora. E eu ouço isso a cada congresso. Puxa, eu só conhecia essa pessoa de citação. E ela vai e conhece pessoalmente, tem oportunidade
de conversar com as pessoas, muitos vão fazer pós-doc fora, doutorado fora, muitos alunos passam por essa experiência, passaram, e é histórico isso. Sem a associação, provavelmente eu não teria tido contato com a professora Catarina, com a professora Lúcia, com a professora Gisela, com a professora Débora, porque eu teria contato exclusivamente com aqueles com quem eu trabalho diretamente. Então, a sociedade permite exatamente isso. Você discuta com outras pessoas e que, embora não trabalhem diretamente com a mesma coisa, podem chegar a um denominador comum e produzir uma nova linha de pesquisa. Isso é extremamente rico. Eu estive na França, eu estive nos Estados Unidos, e eu pertencer a uma sociedade brasileira de mutagênese, isso me mostra lá fora que existe no Brasil, não um Israel, existe um grupo, porque eu não existo aqui sozinho. Passamos a mandar gente para o exterior, alunos, concentração, não sei o quê. O Brasil, apesar de ser um país periférico na ciência, é reconhecido mundialmente como tendo grupos que fazem boa pesquisa em mutagênese ambiental e em reparo de DNA. É reconhecido, em grande parte, por causa das sociedades. O Roberto Alcântara, ele tinha formado o Álvaro, formado o Henriques. Esses começaram a dar suas crias próprias nos seus laboratórios, primeiro em Pernambuco, o Henriques, depois no Rio Grande do Sul, e o Álvaro na Federal do Rio de Janeiro. Então esses grupos foram crescendo. A professora Catarina, a professora Lúcia, são outras pessoas que também começaram a liderar em São Paulo, na Bahia, o desenvolvimento da área de reparo e mutagênese. Em Ribeirão Preto, a professora Catarina teve a professora Elza junto com ela. Em São Paulo, a professora Gisela, junto com a professora Débora, na CETESB, começaram a fazer acontecer um monitoramento ambiental com a utilização da mutagênese como um instrumento para a detecção de efeitos induzidos por agentes químicos e físicos no ambiente. E foi assim que a sociedade foi crescendo em todo o país. Na última década, a Mutagem Brasil chegou ao alcance de mais de 80 centros de pesquisa e universidades, envolvendo mais de 400 pesquisadores. Destaca-se ao longo destes 30 anos o aumento crescente nas colaborações internacionais. Colaborações estas que são essenciais para a consolidação da área. Esta consolidação, por sua vez, é fundamental para que não haja estagnação das áreas de mutagênese e reparo de DNA. E, claro, para que se possa progredir ainda mais. Todo trabalho de pesquisa tem que ter qualidade. As sociedades ajudam nesse sentido. Se garante a qualidade quando você promove mais interação, seja internacional ou nacional. E eu acho que não existe país no mundo que queira desenvolver se não faz ciência com qualidade. Eu não tenho dúvidas que sem ciência a gente não vai atingir etapas novas de desenvolvimento social no país. Crises existem. É normal. Todos os países passam por crises. Aqueles que venceram mais rápido a crise foram aqueles que investiram em ciência durante o período da crise. E não o que fizeram no Brasil, que ainda estão fazendo, que é fazer uma retração de investimento em ciência. Então é assim que eu acho que o jovem tem que encarar o país. A gente vai ter momentos de melhora, eu não tenho dúvida disso. A sociedade começou a aumentar e vingou. Comemoramos os 10 anos, os 20 anos e agora vamos comemorar os 30 anos da sociedade. Então nós podemos dizer que hoje a sociedade mutagênese brasileira é uma sociedade consolidada.
Como disse a professora Catarina, a história da Mutagem é marcada por seus congressos e comemorações. Os 10 anos da sociedade foram celebrados em 1999 na cidade de Águas de São Pedro. Já os 20 anos foram comemorados no Congresso em Ouro Preto. O ambiente histórico da cidade atraiu muitos participantes e essa convivência deixou ótimas lembranças. Neste mesmo congresso, todos os ex-presidentes foram homenageados. O nosso congresso que comemorou os 10 anos da sociedade, foi lá nos idos de 1999, foi em Águas de São Pedro. Nós fizemos um congresso muito animado. Foi a primeira vez que eu participei de um congresso que tinha chopp na seção de pôster, e eu nunca vi também um grupo tão coeso na pista de dança. Em 2013, o Brasil sediou a Conferência Internacional de Mutagênese e todas as sociedades de mutagênese do mundo inteiro enviou representantes ao Brasil. Nós fizemos essa reunião em Foz do Iguaçu, foi uma reunião fantástica. Os pesquisadores todos estavam num clima bem agradável de confraternização, fazer uma caipirinha de vez em quando, todos eles adoram, simplesmente degustam na maior felicidade. Um dos aspectos mais notáveis em uma comunidade tão unida que comemora 30 anos de existência é a soma e multiplicação de seus feitos, e a maneira como os cientistas que atuam há décadas se encontram com aqueles que estão apenas começando. E não é apenas de pesquisas e teses que é feita a associação. Os encontros de cientistas também envolvem muita alegria. E mesmo com o reconhecimento, maturidade e celebração da comunidade da Mutagem Brasil, o desafio dos trabalhos cotidianos deve seguir presente. Assim, essa história de bases de dados, pessoas e pesquisas seguirá gerando reparos, combinações e associações rumo a um longo e promissor futuro. Como eu falei, a gente não está o dia a dia junto, né? Muitas vezes passamos um ano, mais de ano, sem nos vermos, né? Mas existe um laço afetivo, aquele primo que você nunca vê, mas quando você encontra é uma festa. Os congressos são encontros familiares. Eles permitem que você alimente essa afetividade. É fundamental alimentar, né, essa afetividade. E o que é mais interessante é que na hora da descontração, quando você vai conversando com aquele que você não conhecia às vezes até então, o tema ciência aparece. E aí novas parcerias vão surgindo. Eu queria parabenizar cada um de vocês e fazer um apelo para os jovens. Por favor, não deixem isso esmorecer, porque é difícil, às vezes você não entende para que serve, mas depois de 30 anos fica muito evidente que ela serve para muita coisa, ela é a sua segunda casa. Então, vamos continuar construindo uma sociedade forte, sempre técnica, sempre oferecendo o que é de melhor do estado da arte, da ciência para o Brasil. Porque que o Brasil está meio difícil, tá, mas que tem jeito, tem que ter, porque a gente está aqui e a gente não vai esmorecer. Eu gostaria de parabenizar a Mutagem Brasil pelos seus 30 anos e mostra todo o sucesso, todo o trabalho de todos que viveram todo esse período desde a sua fundação aqui. Todos vocês estão de parabéns e é motivo de muito orgulho. Me sinto muito feliz de estar participando desse simpósio de 30 anos da Mutagem, dessa luta e desse crescimento que conseguimos em 30 anos desenvolver a área de mutagênese no Brasil. E eu me sinto muito feliz de ter contribuído um pouco no desenvolvimento da mutagênese no Brasil.
Parabéns à sociedade pelos seus 30 anos, jovem sociedade, né? Muito jovem, espero que venha por muitos e muitos anos. Mutagen Brasil, 30 anos e é apenas o começo. SBMCTA, SBM mutagênese, teratogênese, carcinogênese mental. Eu vou começar tudo outra vez então. SMA, Sociedade Brasileira de Mutagênese, Carcinogênese e teratogênese ambiental, como eram. Quer dizer, hoje ele é Mutagen Brasil.